Vamos lá, Lucas capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos barcos, igreja? 2. Quantos? 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando então em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a toda a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diz amém. Amém. Senta dando glória a Deus por essa palavra. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus tem nos confiado como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém e numa impostação de voz de caráter imperativo, você vai dizer à pessoa que está ao seu lado desse jeito: puxa essa rede. Calma que eu não contei até 3 ainda, tá? Para ficar uniforme, bem bonito. Quando eu disser 3, você vira para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, você vai dizer: puxa essa rede. Qual é a palavra? Puxa essa rede. É 1, é 2, é 3. Libera para ele ou para ela. Puxa. Sacode o vizinho do outro lado e diz: puxa. Puxa essa rede. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Não é tempo de soltar, não é tempo de temer. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno. Agora que você começou, você vai terminar. Oh, glória. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção vai falar sobre a pesca maravilhosa, né? Pedro vem de uma noite fracassada, uma noite frustrante, porque você tem uma coisa frustrante para um pescador, é dedicar-se para pescar. E olha que Pedro fez isso durante um longo período de tempo, de 6 a 8 horas, quem sabe, no mínimo 4, no máximo 8, dedicando-se a isso na noite anterior, a manhã que antecedia o seu primeiro encontro com Jesus. Eles ainda não se conheciam e, sobretudo, Pedro ainda não sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse encontro vem Jesus, chegando-se à beira da praia do lago de Genezaré, e uma multidão o acompanhava, porque Lucas capítulo 4 diz que a sua fama já percorria todas as comunidades vizinhas a Jerusalém. Lucas capítulo 5 diz que a fama de Jesus começava a se espalhar sobremaneira, e Lucas capítulo 7 atesta então definitivamente o quão Jesus estava conhecido. E por que você está falando isso, Camila? Porque, para que você entenda por que Jesus naquela manhã já caminha tão cedo acompanhado por uma multidão que estava ao seu redor. Uma multidão que o credibiliza, uma multidão que quer ouvir o que ele tem a dizer. Então veja bem, vamos supor que eu chego aqui nessa noite e ao invés de vir só eu e a pastora Raquel, de repente ao chegar aqui, eu venho acompanhada de uma multidão. Antes mesmo de saber o que a multidão está fazendo aqui,
você vai procurar saber por que segue, né? Por que está atrás? Essa multidão está aí por quê, né? Quando tem um engarrafamento, todo mundo quer saber se é acidente ou o que foi. Aí quando você vai chegando perto da pista, às vezes é um guaxinim, seja lá o que for, criou um engarrafamento incrível. E aí você reclama no meio do caminho, dizendo, não é brincadeira não, agora você vê, não era nada na estrada, mas todo mundo passando para ver o guaxinim, aí você para e passa também. E olha, devagarinho, e promove o engarrafamento. Porque a multidão, ela traz peso, ela traz crédito. Eu só quero que você entenda qual é a configuração do que está acontecendo naquela manhã. Quando Jesus vem chegando acompanhado por uma multidão à margem de uma praia, eu imagino os pescadores parando imediatamente de fazer aquilo que eles estavam fazendo para acompanhar que movimento era aquele. E quem estava trazendo aquele movimento na beira da praia logo cedo era Jesus. Mas Pedro ainda não sabe que é Jesus. Nisso ele vem chegando. E o texto diz que eles estavam lavando as redes depois dessa pesca na noite anterior, aonde não haviam pegado nada, absolutamente nada. Vem então Jesus chegando e vai pedir um dos barcos que já estão ancorados à margem da praia, e ocasiona-se então de ser o barco de Simão. Mas o texto é muito claro, de acordo com o que nós vimos aqui. Quando Jesus chega à margem daquela praia, o texto é claro, Jesus não viu só o barco de Pedro. O texto diz que chegando Jesus à beira do lago, ele viu dois barcos. Aquela manhã, meus irmãos, você sabe disso, aquela manhã vai ser marcada por um milagre extraordinário. Aquela manhã será marcada por prosperidade, por honra. Naquela manhã, Deus, em Cristo Jesus, vai manifestar uma ação miraculosa. Oh, aleluia! Vai ter peixe para todo dia. Vai ter peixe para mais de um tempo. Vai ter peixe para comer agora, comer mais tarde, comer depois e no final do mês. Tudo na jogada de uma rede só. É um milagre maravilhoso. Só que esse milagre não está baseado na frustração de Pedro. A motivação desse milagre não está baseada na necessidade dos pescadores. Porque uma premissa bíblica que nós aprendemos para a manifestação da dinâmica de um milagre, e a gente precisa compreender isso nessa noite, talvez tenha alguém aqui que almeje que Deus faça um milagre, não é que esse milagre se realize baseado numa necessidade, você tem que tirar isso da sua cabeça. Milagre não é para quem precisa, não, minha irmã Camila, não. Senão não tinha mais um mendigo debaixo da ponte, senão não tinha mais um crente tendo que fazer tratamento de qualquer doença, seja ela qual for, em estado terminal. Camila, o que você está dizendo? Que milagre não é para quem precisa? Não, milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Milagre é para quem almeja, para quem deseja. Camila, e tem diferença? Tem diferença. Você pode achar que Deus tem a obrigação de fazer um milagre na vida de alguém, simplesmente porque você gosta dessa pessoa e acha que se Deus é maravilhoso e tem o poder de tudo, então Ele tem que resolver a vida da pessoa em questão. Ora, mas por quê? Porque ela precisa, uai. Só que Deus não se move apenas baseado numa necessidade. Inclusive, a gente tem que desmistificar esse entendimento equivocado que a gente foi produzindo ao longo dos anos, achando que é uma verdade bíblica só porque está sendo uma palavra repetida. E uma verdade não passa a ser verdade só porque ela é repetida muitas vezes. Por exemplo, há uma verdade repetida, é onde a gente afirma que Deus não tem obrigação ou não tem prazer de fazer além do que as pessoas precisam. Uma expectativa de que Deus vai agir apenas em cima daquilo que eu necessito. E usamos até textos bíblicos para isso, como a carta de Paulo aos Filipenses, quando o texto diz: e o Senhor, nosso Deus, em Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. E nos atemos à palavra necessidades como palavra-chave do texto, para dizer que Deus trabalha para suprir necessidade. Deus não trabalha para suprir necessidade. Olha o que o texto diz: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Aí ele diz como? Ele diz: suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Camila, o que o texto está dizendo? Ora, interprete o texto. O que o texto está dizendo não é que Deus vai suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. O que o texto está dizendo é que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as riquezas dele. Deus vai suprir suas necessidades de acordo com a glória dele. Não, você não entendeu. O que Deus está dizendo é: eu não te dou só o que você precisa. Por quê? Porque você não tem mais dívida do que eu tenho poder. Você não tem mais limitação do que eu tenho mais poder. Então eu nunca posso acreditar que a única maneira padrão de Deus agir é correspondendo necessidade, é pagando dívida na conta, é arroz, é feijão, é demanda diária. Irmão, você quer suprir demanda diária? Vai capinar um quintal, vai bater uma laje, vai virar o plantão, vai vender uma Jequiti, uma Mary Kay. Agora, quer falar de milagre? Não vem falar só de necessidade, vem dizer o quanto você almeja de que Deus mova o extraordinário em sua direção, enquanto você deseja que Deus manifeste a sua glória. A palavra do Senhor diz que dele é o querer, dele é o querer e o efetuar. Camila, Deus trabalha para mim? Não necessariamente. A ação de Deus em direção à humanidade visa quem é digno de glória, e ele é digno de glória. Então, se aquilo que Deus fizer for glorificar o nome dele, ele fará. Agora, nós podemos ser veículos, alvos do milagre de Deus. Quando? Quando temos uma necessidade? Não só isso. Quando naquilo que temos ou naquilo que somos, temos o desejo de glorificar o nome dele. Nos tornamos então alvo do milagre de Deus. Porque precisamos? Não, porque conhecemos o seu nome. Porque almejamos. Porque desejamos. Porque queremos que a partir daquele feito o nome dele seja glorificado. João capítulo de número 9 retrata com muita liberdade o que eu estou tentando fazer alguém entender nessa noite. O texto diz que Jesus passa e vê um homem cego. Aí o texto diz: e passando Jesus viu um homem, cego de nascença. Aí os discípulos param e veem o mesmo homem e dizem: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais. Não é necessidade, não é maldição, não é hereditariedade, não é obrigatoriedade. Jesus está dizendo: eu não parei para olhar ele aqui porque ele precisa. Não é só isso. Aí Jesus responde e diz: isto aí aconteceu, não é por causa de pai, não é por causa de mãe. Olha Jesus se movendo para fazer um milagre. E qual é a motivação de Jesus? O pecado do pai? Qual é a motivação de Jesus? O erro da mãe? Qual é a motivação de Jesus? A necessidade do filho? Não. A motivação de Jesus é fazer daquele jovem um instrumento para a glória de... Nem ele, nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mandaram então o homem entrar na sinagoga, porque naqueles dias quem dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Então fizeram um interrogatório: rapaz, quem te curou? O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Então disseram para ele: eu não acredito em você, chama os pais dele aqui. Aí chamaram os pais do menino para a audiência. Diga aí para mim, esse moço, ele nasceu cego? Nasceu cego. E diga aí então, como é que ele foi curado? E os pais disseram: ele tem idade, pergunte para ele. Estavam com medo. Aí perguntam para ele de novo: vem aqui, como é que te abriram os olhos? Aí ele responde assim: eu já disse, vocês estão perguntando de novo por quê? Quer ser discípulo dele? Aí eu já começo a entender porque que Jesus escolheu aquele homem. Aí eles olham para o homem e dizem: nós não, nós somos discípulos de Moisés, vai tu ser discípulo dele. Expulsam ele da sinagoga. A porta da sinagoga se fecha, mas o texto diz que do outro lado da rua tem um homem esperando ele. Quem já suspeita quem é? Quem já suspeita quem é? A gente fica preocupado, né? Quando vive algumas experiências com Deus, algumas portas antigas se fecham. Mas eu não estou nem aí para a porta que se fechou, sabe por quê? Aquela porta tem uma chave que abre. Aqui está diante de mim, abre e fecha qual quiser. Mais do que isso, Jesus disse bem claro: eu sou a porta.
No outro lado está Jesus. Mas o homem era cego quando foi tocado por Jesus. Então o homem não identifica que quem está diante dele é o mesmo homem que lhe fez milagre. Aí Jesus olha para ele e diz assim: homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí o cego diz: como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio. Mas assim tão rápido não. Eu vivi uma experiência contigo. Tão rápido não. O Senhor fez na minha vida o que tratamento nenhum fez. Tão rápido não. Eu nunca vi e hoje eu estou vendo. Eu sei o que é céu, eu sei o que é sol, eu sei o que é luz. Eu vi o rosto do meu pai, eu vi o rosto da minha mãe. Eu não estou dizendo que ele disse isso. Eu estou dizendo que a experiência que ele teve com Cristo fez ele diante da sinagoga dizer: o homem chamado Jesus. Para quem ele deu a glória? Vamos lá, gente. Para quem ele deu a glória? Para quem ele deu a honra? Para quem ele entregou a fé que ele passou a ter? E os príncipes da sinagoga dizendo: fala qual é o nome dele. Ou então dizendo: foi Deus que te curou. Ou como nós, discípulos de Moisés. E ele está dizendo: meu irmão, não tem para Moisés, não tem para ninguém. O nome do homem que me curou é Jesus Cristo. E serve a ele e crê nele. Então diga para mim: este milagre foi para a glória de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não é necessidade que provoca milagre. Você precisa entender isso hoje para começar a viver milagre. Para parar de fazer oração apelativa, desesperada. Para parar de barganhar com Deus e achar que teu jejum vai colocar ele na parede. Jejum não me dá poder para obrigar Deus a me dizer sim quando Ele está disposto a liberar um não. Jejum não é sobre o que Deus quer fazer. Jejum é sobre o quanto eu posso suportar. Jejum é para me preparar para a resposta que Deus dará, não sabendo ela ainda qual será. É para a glória. Eu quero que você entenda que o milagre da pesca maravilhosa não foi movido por uma necessidade, foi movido por uma coisa que eu chamo de visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica? É uma visão ampliada ou amplificada. Tem gente aqui que tem um celular um pouco mais moderno e deve ter essa opção lá embaixo, foto panorâmica. Os primeiros celulares que começaram a desenvolver essa tecnologia te davam uma visão de pelo menos 180 graus através da foto panorâmica. Você pegava assim o celular devagarinho e ia virando, e uma setinha indicando para você. E aí você ia virando, até uma hora que preenchia a tela e você entendia que ele não podia mais ir. Então você conseguia pegar o que o celular vem descrito como foto panorâmica num ângulo de praticamente 180 graus, que é um ângulo da metade. Mas se você for para o dicionário e compreender o que é visão panorâmica, você vai entender que é a visão mais ampla da realidade de um contexto, seja ela filosófica ou seja ela uma fotografia. Por exemplo, uma foto panorâmica desse templo. Hoje nós temos equipamentos que podem fazer isso. Eles trazem uma foto, uma visão panorâmica, né? Não pega só 90 nem 180 graus. Tem gente aqui que tem celular moderno, irmãos, que se pegar o celular e botar nessa tecnologia, não vai só a 180, mas vai a 360. E 360 é, de fato, uma visão panorâmica completa. Por quê? Ela não está dando apenas a visão de parte, mas ela está dando a visão do todo. Quando Jesus chega na beira daquela praia, a visão de Jesus não é como a do celular mais antigo, 180. Não é como a do anterior a esse, 90. E também não é apenas como a do 360, que é uma visão completa. Porque se hoje eu tiver aqui uma câmera poderosa com uma visão de 360 graus, ela vai pegar cada pedaço desse templo através dessa tecnologia na fotografia. Mas eu quero que você amplie a visão panorâmica de Jesus, entendendo que se hoje ele manifestar a visão panorâmica dele acerca, por exemplo, de quem está aqui dentro dessa igreja, a visão dele é tão panorâmica, que quando ele olha você sentado nessa cadeira, ele não vê só você. Jesus olha o que pode ser refletido numa imagem e olha o que não pode ser visto em reflexo de imagem nenhum. Por exemplo, eu olho para cá e vejo uma mulher.
olho para cá e vejo um homem. Quando Jesus olha para o mesmo homem ou para a mesma mulher que eu estou olhando, vê ele, vê o DNA dele, a hereditariedade dele, o pai dele, a mãe dele, o tio dele, o sobrinho dele, e a causa que ele trouxe no coração para apresentar hoje na igreja. A visão de Jesus é uma visão panorâmica. Completa aí para mim, por favor. A visão de Jesus é uma visão? É uma visão? Camila, quando é que eu me torno alvo de um milagre? Ou quando é que eu me torno instrumento para ser milagre na vida de alguém? Quando você entende que Jesus só vai te usar se você compreender a perspectiva da mesma visão. Veja bem, quando Jesus chega na beira daquela praia, ele ministra uma palavra em direção a Pedro. O texto é claro, tem 2 barcos, mas ele só escolhe um. O que ele escolhe para entrar é o barco de Simão, o barco de Pedro. Então raciocine comigo. Jesus chegou na beira da praia, viu 2 barcos, entrou apenas no barco de um, pregou de dentro de um barco de um, saiu e liberou o barco de um. A palavra foi para todos, mas tudo isso aconteceu de dentro do barco de? Vamos lá, gente, tudo isso aconteceu de dentro do barco de? Só que a visão é clara. Ele chegou na praia e não viu só o barco de Pedro. Ele chegou na praia e não viu só a rede de Pedro. Ele chegou na praia e não olhou só para Pedro. O texto diz, chegando ele à beira da praia, acompanhado por essa multidão, ele viu 2 barcos. Só que depois disso você sabe que é o barco de Pedro o alvo da primeira pescaria. Quando a rede é lançada, a rede pela qual os peixes entram é a rede de Pedro. O primeiro barco que dá sinais de que parece que vai a pique, uma vez que está tendo que utilizar a sobrecarga ou se submeter à sobrecarga da pescaria, é o barco de? A pessoa a quem Jesus se dirige pessoalmente é a pessoa de? Então entenda isso, o barco é de Pedro, a rede é de Pedro. A palavra direcionada foi para Pedro, a motivação de liderança da pescaria está sobre a vida de Pedro, mas a visão de Jesus tem 2 barcos. Camila, o que você está dizendo? Pedro se torna instrumento do que Deus vai realizar. E por que isso acontece? Porque me parece que Pedro tem uma visão similar à de Jesus e a gente vê isso no final do contexto, aonde nós lemos. Quando o barco começa a virar e ele chama os companheiros. Uma visão panorâmica para compreender aquilo que Deus quer fazer. Olhando para isso, o Espírito Santo tem dito para mim e eu digo para vocês. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus não vê só o barco de Pedro. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele vê o que fazendo por Pedro, Pedro poderá fazer pelos outros. Então veja bem, quando Jesus entra na minha vida, ele não olha só para a minha vida. Quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus enche a minha vida, quando Jesus abençoa a minha vida, quando Jesus libera uma palavra sobre a minha vida, ele não está olhando só o que pode fazer por mim, mas ele está olhando o que fazendo por mim eu poderei fazer pelos outros. É isso que Jesus está olhando. Então essa é a segunda dinâmica do milagre. Compreender de que maneira eu posso ser útil para que Deus manifeste a visão de reino, para que Deus manifeste a visão panorâmica que ele teve quando chegou na praia. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus me trouxe aqui nessa noite de domingo para te dizer que quando ele olha para você, ele não vê só você, ele vê suas causas, ele vê seu pai, ele vê sua mãe, ele vê a sua família, ele vê as suas necessidades. Ah, Camila, mas quem vem na igreja sou eu. O barco é teu, mas o peixe será de todo mundo, porque Jesus está vendo além. Jesus está olhando com uma visão. Quem lembra, gente? Jesus está olhando com uma visão. Para ter milagre, a gente tem que sair dessa visão egocentrista. Para ter milagre, a gente tem que sair dessas orações egoístas. Orações que só falam sobre a gente. Trabalhos que só manifestam a nossa vocação. Quantas igrejas às vezes eu vou, irmãos, e discernindo pelo Espírito, eu tenho que orar repreendendo toda a vaidade, porque aí eu percebo que o evento não foi feito para abençoar o povo, foi feito para ostentar com um campo rival, para poder dizer eu trouxe fulano, eu trouxe Beltrano.
Quantos lugares a gente chega e percebe que a visão é egocentrista, não é panorâmica, e é por isso que fica seco, é por isso que não tem peixe, é por isso que não tem milagre. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora, pega com vontade e diga: mas com a gente não é assim. Olha para ela, olha para ele e diz: o barco é seu, o barco é meu. Diga: a rede é sua, a rede é minha. Olha para ele ou para ela e diz: mas o peixe é nosso. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o poder de Deus. Isso não é sobre a gente, isso é sobre o que Deus quer fazer. Jesus vai escolher o barco que está disposto a ser instrumento para que a obra dele seja feita. Entrou no barco de Pedro, mas não estava olhando só para o barco de Pedro. Quando Jesus te dá uma voz, Jesus não está olhando para o timbre da tua voz. Jesus está vendo de que maneira pode usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jesus te dá uma igreja, Jesus não está vendo de que maneira a sua igreja pode ficar bonita. Jesus está vendo de que maneira você pode ocupar aquele lugar, permitindo com que pessoas de todo tipo tenham acesso a ele para conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus te dá um sermão, quando Jesus te dá uma mensagem, ele não te dá para você vir aqui arrotar santidade e ostentar conhecimento. Quando Jesus te confia uma palavra, ele quer saber o quanto aquela palavra pode alcançar o maior número de corações e de pessoas que estiverem naquele recinto. Jesus está dizendo: quando você sair dessa visão provinciana, quando você parar de olhar só para o seu umbigo, quando as suas orações pararem de ser somente individuais, quando você se envolver com a obra missionária, quando você lembrar o sobrenome da tua família, quando você se lembrar dos seus parentes, quando você vier de corpo para o culto, mas na boca trouxer o nome do teu marido, o nome do teu filho, o nome da tua casa, o Senhor está dizendo: vai ser do teu barco que eu vou fazer sobejar, vai ser através da sua vida que eu vou trazer abundância e o nome do Senhor será glorificado. Terceira dinâmica para que haja milagre. Terceira. Jesus, de dentro do barco, olha para Pedro e diz: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Desce do barco. Pedro olha para ele e diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ele já havia feito o que Jesus estava mandando ele fazer. Mas naquele momento, Pedro vai ter uma expectativa nova, uma motivação nova, para fazer uma coisa antiga, uma coisa que ele já tinha feito, um método que ele já tinha usado. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando Jesus chegou na beira daquela praia, chegou acompanhado de uma multidão. E, irmãos, eu não estou falando nem de Camila e nem do Zé, eu estou falando de Jesus. É o verbo vivo feito em carne pregando. Ah, não, você não deve saber quem é ele, não. O povo caminhava 8 quilômetros, 12 quilômetros, a pé. Não queria nem saber se tinha comida, marmita ou transporte para voltar. E eu imagino o povo caminhando naquele caminho e alguém dizendo: você é louco, você vai para onde, você não tem dinheiro. Não interessa, eu vou ouvir Jesus. E todo mundo sabe o poder e a graça e a virtude para manifestar milagres. E quando ele não manifestava um milagre executando poder direto, manifestava na libertação da própria mente. Manifestava trazendo o quebrantamento de mentes cauterizadas pelo farisaísmo, pela religiosidade da época. Então todas as pessoas queriam ouvir Jesus. Gente, meu Deus, você imagina se nesse culto hoje, ao invés de alguém dizer assim: a oportunidade está com a irmã Camila, alguém dissesse: olha gente, o verbo vivo se fez carne, veio no culto hoje e vai pregar. Eu já ia dizer: traz o soro para esse culto e a maca, porque eu vou sair como? Desidratada, arrebatada de tanta glória de Deus. Então, é Jesus que está pregando. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova visão.
Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova expectativa. Não tem como você ouvir Jesus e não gerar alguma coisa nova. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que ouvem Ele são libertas imediatamente, mas eu estou dizendo que ouvir Jesus gera uma nova expectativa na gente. Terceira dinâmica para o milagre. Eu já disse, milagre não é para quem precisa, é para quem espera. Milagre não é para quem precisa, é para quem? Para quem espera, para quem deseja. Nós queremos ver milagres, mas não geramos expectativa nos lugares que Jesus está. Queremos ver milagres, mas não geramos expectativa em cima da sua palavra. Queremos ver milagres, mas não geramos expectativa no congresso, não geramos expectativa para o culto, e há até quem pense que é pecado gerar expectativa para aquilo que Deus pode fazer. Ah, Camila, é melhor não esperar nada não, vai que Deus não faz e eu fico frustrado. Você pode ficar frustrado, mas Deus não fica desagradado, porque o autor da carta aos Hebreus disse: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus deseja ver corações que tenham expectativa. Ora, disse o autor da carta aos Hebreus, o que é a fé? Ele diz: certeza das coisas que não se veem. Expectativa do que já aconteceu? Não, do que eu acredito que não aconteceu, mas vai acontecer. Deus está convidando algumas mulheres aqui. E Ele está dizendo: eu quero que você volte a ter aquela expectativa que você tinha. Quando você olhava para o ébrio do teu marido pendurado em qualquer bar dessa cidade, e alguém dizia ali um bêbado, e você dizia ali o futuro pastor, ali o futuro pregador, ali um homem de Deus. Quando você gerava expectativa no que não se via, mas cria que ainda veria. Deus está com saudade aqui de alguns pais que olhavam para os seus filhos, não importa onde eles estivessem envolvidos, e geravam uma expectativa. Alguém olhava e dizia: ali um drogado, e você olhava e dizia: ali um pregador da palavra. Nós precisamos desenvolver a expectativa naquilo que desejamos que Deus faça. Ah, Camila, por que eu parei de desenvolver a expectativa? Porque eu não quero ser frustrado. Então, por medo de não acontecer o que eu não espero, eu prefiro não esperar mais nada. E você acha que tendo isso e fazendo assim, você terá fé por muito tempo mais para caminhar? Será que você não está percebendo que seu coração está embrutecendo? Que a sua mente está ficando cauterizada? Você está achando o quê? Que a data da idade de crente que você tem na tua carteirinha te respalda a receber milagre? Aonde está a expectativa? De quem ora porque acredita, de quem não para aqui de orar porque crê. Expectativa. Ah, irmãos, tudo que eu vivo hoje é resultado de expectativa que eu coloquei em Deus. Hoje eu seguro um microfone, mas durante alguns anos da minha vida, no lugar do microfone eu tinha um controle remoto de televisão. E aí eu pregava usando o controle remoto de televisão. Como assim, irmã Camila? Na sala da minha casa. Eu segurava o controle remoto de televisão e ali eu pregava. E pregava para quem, Camila? Para a almofada 01, para a almofada 02. E botava a Lauriette e Damares para cantar. Quando eu terminava de pregar, aí eu soltava com o controle do rádio o o CD de uma das cantoras. E eu dizia, enquanto o povo vinha aqui na frente aceitar Jesus, isso segurando o controle remoto da televisão, eu dizia: canta, Damares. Aí Damares cantava. Cantava e eu ficava assim imaginando o povo vindo. Aí eu via, irmãos, eu via aleijado levantando, eu via gente largando muleta, eu via eu diante das multidões, eu me via no avião, eu me via pregando a palavra, eu me via vivendo aventuras, eu me via no rio, eu me via no céu, eu me via na terra, eu me via. Aí eu chorava sozinha, falava em língua sozinha, pulava sozinha, cantava sozinha, rodava sozinha, entrava no mistério sozinha. Aí lá em casa tinha um portão que a tranca não funcionava, era a corrente. Então, todas as vezes que alguém entrava, aquela corrente caía e fazia um barulho. Trac. E eu naquela loucura santa. Quando ouvia o treque, desligava o som, botava a almofada no lugar e corria para a cozinha para terminar de lavar a louça. Porque eu dizia, alguém vai chegar e não vai entender. E eu ficava desesperado e voltava para aquela realidade.
Eu fazia 2 horas de ida para trabalhar e 2 horas de ida de volta para voltar para casa. Camila, o que você fazia em todo o processo de espera do ônibus? Meu irmão, não tinha notebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Sabe o que eu fazia? Ficava lá do lado, procurava sentar na janela. Aí eu encostava a cabeça, fechava o olho e alguém pensava que eu estava dormindo, porque eu ficava de olho fechado da Central do Brasil até a chegada na minha casa. E por que você ficava de olho fechado dormindo, Camila? Não. Quando eu entrava no ônibus e olhava para o relógio, já sabia do engarrafamento. Aí eu dizia, eba, hoje eu vou ter 2 horas para sonhar. Gente, eu estou aqui no altar em Deus, eu falo a verdade, não minto. Eu entrava ali no Tinguá 551, encostava a cabeça na janela e dizia, Senhor, tu vai curar, tu vai fazer. E eu vou ver e vai acontecer. Ali, irmãos, eu via a salvação do meu pai, que não servia ao Senhor. Ali eu via Deus alcançando outras pessoas da minha família. Ali eu via minha irmã mais velha sendo batizada. Ali eu me via tendo passagem de avião no meu nome. Ali eu me via pregando um congresso que tinha orquestra, que tinha irmãs. Ali eu me via pregando num congresso, numa igreja que tinha galeria, que tinha nave, que tinha telão embaixo. Ali eu via gente sentada importante me ouvindo. Ali eu via púlpito decorado. Ali eu ouvia a minha voz. Ali eu ouvia a palavra de Deus. E eu ia, e daqui a pouco o fiscal dizia, chegou no ponto final, minha filha. Eu dizia, tá bom. Quantas vezes eu passei do ponto da minha descida, porque eu entrava tão mergulhada naquilo dali, que quando eu vi eu já tinha passado o ponto. Eu falava, moço, eu passei do ponto, mas passei muito, tipo 8 quilômetros. Aí o camarada que já me conhecia, que eu pegava todo dia, aí ele dizia para mim, estava dormindo? Eu falei, eu estava sonhando. Aí ele disse, então tá bom, fica aí que eu vou dar a volta e te deixo no ponto de novo, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Aí ele dava a volta e eu lá no bonde, aí eu olhava, vai durar quanto tempo? Ah, mais uma meia hora. Você diz, Camila, você é uma besta. Olha a besta aqui. Olha a igreja aqui. Olha a orquestra aqui, olha as irmãs aqui, olha o microfone aqui, olha a decoração aqui, olha eu ontem aqui, eu hoje aqui, eu amanhã lá, eu amanhã acolá. Olha eu pregando. Esses dias eu estava em Goiás e eu me lembro que eu sonhava que Jesus ia curar. Quando eu estou terminando de pregar, a equipe que estava de Libras, cuidando dos surdos mudos, de repente a gente chama para salvação. Vem 5 surdos-mudos aceitarem Jesus, confessarem a Cristo como Senhor. Começamos a fazer a oração da confissão. Uma delas começa a pular. Daqui a pouco a igreja vira na glória. Eu não entendo nada. Aí eu olho para o pastor, o que houve? Ele me diz chorando, a menina está falando, foi curada e batizada com o Espírito Santo. A muda falou. Você sabe quando isso aconteceu? Você quer saber quando isso aconteceu? Isso não aconteceu naquele dia que eu estava lá. Isso aconteceu na minha sala, quando não tinha ninguém. Foi lá que aconteceu. Quando eu via mudos falando e dizendo, Jesus, tu vai fazer, porque tu tem poder. Aí alguém olha pra gente e diz assim, Deus escolheu fulano, como se Deus olhasse filhos preferidos e gostasse do cabelo, da cor da pele e dissesse, é porque é bonito, é porque fala bem. Deus está dizendo, não, é porque sonhou, é porque esperou, é porque chamou meu nome, é porque acreditou. Pega na mão de alguém aí agora, pega na mão de alguém aí agora, olha para essa pessoa e diz, lembra? Diga para ela, lembra? Agora olha para mim. Lembra quando você se imaginava com a carteira de habilitação? Lembra? Olha para ela e diz, lembra? Lembra? Lembra quando você se imaginava dirigindo o carro pela cidade de Blumenau? Lembra? 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 Lembra quando você acreditava que ia ser um grande empresário no ramo alimentício? Lembra? 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 Lembra quando você sonhava com a família que hoje você tem? O Senhor está dizendo para alguém, lembra? Lembra quando você acreditava que eu podia tirar o crack da veia do seu filho? Lembra? Lembra quando eu disse que ia libertar o cachaceiro do teu marido? Lembra quando você via ele de terno e gravata? Lembra quando você dobrava o joelho aqui e dizia, qualquer domingo desse ele vai entrar pelas portas e vai aceitar Jesus? Lembra? Deus trouxe alguém aqui para dizer, por que você parou? Pega na mão de alguém aí e diz, lembra? 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 Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Olha Jesus renovando a tua esperança. Olha Jesus renovando a tua visão. Ei, Canamassuri. Cadê? Cadê a expectativa daquele homem que queria pregar o evangelho? Cadê a expectativa daquele obreiro que queria inaugurar a igreja com o pastor? Cadê a expectativa daquela mulher de 40 anos que mesmo de cabelo branco se via segurando o canudo da formatura na mão? Cadê? 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 Deus parou de fazer. Por quê? Porque eu parei de crer? Não. Porque você parou de esperar. Parou de desejar. Lembra quando você tinha hora para dobrar o joelho? Lembra? Lembra quando você tinha hora para orar e falar com Deus? Lembra? Lembra, tinha dia que ele não vinha naquele peso de glória e de presença. Mas no outro dia você encontrava do mesmo jeito. Porque você sabia, qualquer hora dessa ele vem de novo. Você esperava. O que eu quero que você entenda é que dentro da narrativa da pesca maravilhosa, depois de ouvir Jesus pregar ou ministrar naquela manhã, Pedro vai desenvolver uma expectativa. Por quê? Ora, tem uma multidão seguindo ele. O povo o acompanha. Pedro ainda não sabe que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas sabe que está diante de alguém a quem ele classifica ser uma grande autoridade, porque ele chama Jesus de mestre. Mas ele não sabe que é o Filho do Deus vivo e nem que é tão poderoso quanto o é. Porque o texto diz que depois que ele vê a quantidade de peixe que pegou e percebe que aquilo não é obra do acaso, nem foi causa natural, aí ele já trata Jesus de uma outra maneira hierárquica. O texto diz que ele olha para Jesus, se dobra no chão, bota a boca no pó, estende a palma da mão e diz: afasta-te de mim, Senhor. Aí já não é mais mestre, o S é maiúsculo. Aí ele diz: olha, se afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que ele está dizendo? Pensei que eu estava diante de um mestre, mas agora reconheço que eu estou diante de um santo. Ele não sabia ainda, porém, mesmo sem saber quem ele era, e mesmo sem saber o que ele faria, já tinha poder e ânimo o suficiente para desenvolver em Pedro uma expectativa do que poderia acontecer se ele se submetesse à palavra desse mestre. Então a expectativa de Pedro é tocada. Oh, aleluia! Não quebra esse clima, não. Você deixa eu beber água em paz? Não vai ficar me secando, não? Então deixa eu beber água. Deixa eu ver como é que você deixa eu beber água. Pedro vai gerar uma expectativa. E olha, eu quero deixar isso claro. Ele ainda não sabe tudo o que ele é, ele ainda não sabe diante de quem ele está, mas essa expectativa vai ser gerada. E a gente que está aqui nessa noite está na mesma condição de Pedro. A gente não vem por um congresso como esse, ou numa noite de domingo como essa, porque não crê. A gente vem porque crê. E não é porque A, B ou C vai pregar ou vai cantar. A gente vem porque tem certeza de que a palavra de Jesus tem o poder de nortear, de dar uma decisão, de colocar uma vírgula ou um ponto, dependendo da situação ou da circunstância que alguém aqui esteja vivendo. Tem gente aqui que protelou a decisão que tinha que tomar essa semana de coisas que tinha que fazer. Alguém ligou e falou: ei, fulano, você vai assinar ou não vai assinar? E disse: calma aí, semana que vem eu te respondo, pensando o seguinte: primeiro eu vou para a igreja, dependendo do que Deus falar, né? Aí eu dou a resposta para fulano ou para Beltrano. Por quê? Porque você gera uma expectativa de que na palavra de Jesus vai determinar o final do seu dia,
ou a sua vida, ou o seu mês, ou a sua semana, ou o seu ano. A gente cria essa expectativa. Não, eu vou lá porque vou ouvir Jesus, porque ele vai falar. Agora veja bem, você aumenta a expectativa quando você vem de uma noite fracassada. Você ouvir Jesus depois de uma traição, depois de uma falência, depois de um luto, depois de uma decepção, depois de uma tristeza, depois de uma tentativa frustrada, isso tende a aumentar a sua expectativa. Em que sentido? Você pode não querer ir para o shopping, pode não querer ir para o cinema, você pode não querer jogar bola, você pode não querer comer muito ou não comer de menos, mas quando a gente leva para esse lado, Deus tem, Deus pode, Deus é, Jesus faz, você canaliza a sua expectativa para ali. Ainda mais quando você precisa de uma ação sobrenatural. Agora veja bem, Pedro não sabe que Jesus pode fazer tudo o que ele faz, mas sabe que está diante de alguém que tem algum respaldo para mandar ele fazer o que ele está fazendo, porque tem uma multidão que está dando ali crédito para ele, então alguma coisa esse homem tem. Ele gera expectativa. Agora imagine quem está nessa noite aqui no congresso. Gente que sabe o que Jesus pode. Gente... O Jesus que mandou Pedro lançar a rede no mar, para a gente que está aqui e já conhece ele, se ele dissesse assim, joga na areia, quem conhece Jesus aqui titubeava, duvidava, era na hora, joga na areia. Ao invés de jogar a rede no mar, a gente ia jogar na areia e ia dar peixe. Daqui a 10 anos a ciência ia ter que dar um jeito de explicar isso. Porque a gente sabe o que ele faz. Você sabia que Jesus olhou para um paralítico que jazia 38 anos na mesma condição e disse para ele, levanta, toma a tua cama e anda, e o homem levantou na hora. Você sabia disso? Quem sabe disso, diga eu. Você sabia que Jesus parou um cortejo fúnebre de uma mulher que era viúva e que agora estava enterrando o filho único? Passou na frente da caravana do cortejo